Fala galera, nós estamos aqui agora para falar um pouquinho sobre concurso de crimes. Você já ouviu falar sobre concurso de crimes? Olha só, está previsto lá no artigo 69 até o 72 do Código Penal. O concurso de crimes, ele surge como uma política criminal para, de alguma forma, evitar a perpetuidade da pena. Você já ouviu falar, por exemplo, de alguém que em determinado tempo da vida, né, teve um momento assim meio escuro, meio complicado, onde fez muitas besteiras em um determinado momento, mas depois tomou juízo? Pois é. Imagina só que se por esse momento em que a pessoa teve esses erros, ela tivesse que pagar a vida inteira. A gente não teria uma chance de recomeçar. Essa mesma lógica, ela é trabalhada dentro do direito penal. Você deve saber que a Constituição da República, ela proíbe, né, que a pena ela tenha caráter perpétuo. Dessa maneira, em algumas situações, é possível que em um curto espaço de tempo a pessoa venha praticar tantos crimes que, se somadas as penas, elas teriam, elas teriam uma consequência muito grande na vida. É daí que surge a política criminal chamada concurso de crimes. Na verdade, a política criminal do concurso de crimes é evitar a perpetuidade. Isso, gente, não é tão novo, não. Isso não é tão novo. Quando nós observamos a história, tá? Desde os séculos XV, dos séculos XVI, nós poderíamos falar, inclusive na Itália, a respeito do ladrão famoso. Era aquela pessoa que, você sabe, né, há 500 anos, 600 anos, quase a única pena que existia no mundo era a prisão, era a pena de morte. E o que acontece? A Itália tentou, de alguma forma, evitar com que a pessoa viesse praticar um crime tão pequeno e receber a pena de morte. Então, o que eles faziam? Eles criaram a ideia do ladrão famoso. Seria aquele que praticasse o crime por 3 vezes, um crime sem violência ou grave ameaça, ele seria status de ladrão famoso e aí sim ele poderia morrer. Era uma ideia de tentar evitar com que a perpetuidade, que a pena de morte chegasse com um crime tão frágil. Então ele teria que passar por essa situação para chegar ao status de ladrão famoso. Tudo bem? Então olha só, o concurso de crimes, superada a questão que é uma política criminal que objetiva evitar a perpetuidade, nós passamos agora a enfrentar o segundo aspecto. Na verdade, o concurso de crimes, ele se dá quando o agente, mediante algumas ações, uma ação ou 2 ações, pratica vários crimes. Então, qual é a mentalidade que você tem que ter? Concurso de crimes está relacionado à possibilidade, à existência, à ocorrência de vários crimes. Eu não consigo falar concurso de crimes sem que existam vários crimes. Tanto é que esse é o nome. Pode ser que tenha uma só conduta, pode ser que tenham 2 condutas, 3 condutas, mas certo é, sempre haverá 2 ou mais crimes, 2 ou mais infrações. Tudo bem? Concurso de crimes, então, olha só, política criminal para evitar a perpetuidade. É uma política criminal que, de alguma forma, busca beneficiar o réu para que ele não tenha um descontrole da pena. Concurso de crimes sempre vão existir mais de um crime. Sempre vai existir uma pluralidade de crimes, ainda que não tenha pluralidades de condutas. Tudo certo até aqui? Pois bem. Então, olha só, o que mais que nós precisamos compreender a respeito, do concurso de crimes? Está aí na sua tela, nós podemos observar que o concurso de crimes ele pode ser visto em 3 espécies. Nós temos 3 espécies no Brasil. O concurso de crimes praticados, chamado concurso material, está lá no artigo 69 do Código Penal. Nós temos o concurso formal, que está previsto no artigo 70 do Código Penal. E nós temos o crime continuado, que está previsto no artigo 71 do Código Penal. É bom você estar com o código aberto, artigo 69, artigo 70 e artigo 71. Então essas são as 3 espécies de concurso de crimes. O que mais que eu tenho que observar? Eu preciso compreender também que nós temos alguns sistemas de aplicação da pena no concurso de crimes. Como é que a pena ela é manifestada, como é que a pena ocorre no concurso de crimes? Nós temos três espécies de concurso de crimes, de sistema de aplicação. O primeiro é o sistema do cúmulo material. O
que é o sistema do cúmulo material? É simples. Vários crimes, várias penas. Qual vai ser a pena do agente? A soma dessas penas. Sistema do cúmulo material. Vários crimes, várias penas. O que a gente vai saber agora? Soma essas penas, é a pena total. O outro sistema é o sistema da exasperação. Sistema da exasperação, gente, é o seguinte. No sistema da exasperação, você vai trabalhar com uma pena de um crime mais grave, e vai fazer o seguinte. E vai, a partir da pena do mais grave, exasperar essa pena, a partir de um percentual, de uma fração, até chegar em uma pena mais gravosa. Então, no sistema da exasperação, você pega a pena do mais grave, ou de um deles idênticas, e exaspera essa pena, e por essa pena total, resulta o resultado que alcança como consequência daqueles crimes praticados que estão em concurso. E para terminar, nós temos um terceiro sistema, que é o sistema relacionado ao sistema da absorção. O que você faz lá? No sistema da absorção, você aplica exclusivamente a pena da infração mais grave, dentre as diversas praticadas, sem qualquer aumento. Então, nós temos aqui, meus amigos, nós temos 3 sistemas de aplicação da pena. Sistema do cúmulo material é a soma das penas. Sistema da exasperação, a pena mais grave vai trabalhar com a outra pena. E para terminar, nós temos o sistema da absorção, onde a pena mais grave será a pena total daqueles crimes que foram praticados. Porque o crime mais grave, a pena do crime mais grave, já absorve por si as outras. Nós temos uma situação que se fale ainda, que ela estaria prevista ali no artigo previsto, essa situação na lei de crimes falimentares. Então, esses são os 3 sistemas. Então, o que nós vimos até agora? Para começo de conversa, vimos a noção básica sobre o concurso de crimes. O concurso de crimes está relacionado a quê? Está relacionado a uma política criminal que evita o descontrole da pena. De alguma forma, evita a perpetuidade da pena. Verificamos que nós temos 3 espécies de concurso de crimes: concurso material, concurso formal e crime continuado. E verificamos também que nós temos 3 sistemas no Brasil de aplicação da pena: sistema do cúmulo material, soma das penas; sistema da exasperação, é a pena do mais grave, ou de qualquer um deles idêntico, exasperada a partir de uma fração ou de um percentual. E o sistema da absorção é que a pena do crime mais grave, a pena mais grave, absorve as outras sem qualquer aumento, sem qualquer exasperação. Tudo bem? Então nós já superamos aí o conceito, uma noção inicial, superamos as espécies e nós trabalhamos também com a relação aos sistemas de aplicação. Tudo certo? Agora nós vamos começar a estudar e vamos começar a trabalhar com cada um desses modelos que nós temos, com cada um dessas espécies de sistemas de crime. E o primeiro modelo que nós temos a estudar é o concurso material. O concurso material, minha gente, olha só, ele está previsto lá no artigo 69 do Código Penal. Então, olha só o que ele diz. Quando o agente, mediante mais de uma ação ou omissão, pratica 2 ou mais crimes, idênticos ou não, aplica-se cumulativamente as penas privativas de liberdade em que haja ocorrido. No caso de aplicação cumulativa de penas de reclusão e de detenção, executam-se claramente primeiro aquelas de reclusão, porque são aquelas que estão mais graves. Tudo certo? Então, olha só, o sistema do concurso material é aquele mais simples. São 2 ou mais condutas, onde você vai responder perfeitamente na pena com a soma daquelas penas, é o que diz o artigo 69 do Código Penal. Com a seguinte observância, tá? Não esquece. Se tivermos pena de reclusão e detenção, primeiro cumpre aquela de reclusão, que pode ser que ela esteja começando ali no fechado. Uma outra também curiosidade que nós temos previstas, ela está aqui no artigo 69, no parágrafo 1º. Olha só o que diz. Na hipótese desse artigo, quando o agente tiver aplicado pena privativa de liberdade não suspensa por um dos crimes,
Para os outros demais crimes, será incabível a substituição que trata o artigo 44. Claro, né, você já deve ter estudado as penas privativas de liberdade e as penas restritivas de direitos. Logicamente, se uma pena é privativa de liberdade e a outra, naquele crime, ainda que ela seja menor que 4 anos, não tenha grave ameaça ou violência, que caberia em tese a substituição da pena, mas se está em concurso, veja só, o que o agente deve para o Estado é uma pena total. E, nesse caso, ainda que seja cabível a pena restritiva de direitos, para aquele caso não será possível a substituição, uma vez que tem uma pena privativa de liberdade. Vamos entender com um exemplo? Imagine só que alguém praticou um crime de um roubo. Esse crime de roubo ele foi praticado também naquele mesmo momento com adulteração do sinal da plaquinha, do sinal do veículo automotor. A pena do crime de roubo provavelmente será maior que 4 anos. Ainda que fosse, a pena de roubo não permite a substituição da pena restritiva de liberdade. Por quê? Porque é um crime com grave ameaça ou violência. E o artigo 44 do Código Penal não aceita que seja substituída a pena nos casos de crime com grave ameaça ou violência. Tudo bem até aqui. Ele praticou outro crime. Qual foi? Ele praticou o crime de adulteração do sinal do veículo automotor. Eu tenho quase certeza que a pena dessa alteração da placa vai ser uma pena menor que 4 anos. O agente ainda não é reincidente, não teve grave ameaça ou violência, crime de adulteração da placa não tem, possivelmente ela vai ser menor de 4 anos. O que vai acontecer? Vai ter um concurso material, a soma de um crime com outro. Né? Então, olha só, permita-me dizer, para esse crime de adulteração de placa, se ele fosse praticado sozinho, caberia a substituição? Caberia. Mas ele não foi praticado em concurso com outro? Foi. Para esse outro, tem pena privativa de liberdade? Tem. Se para um tem pena privativa de liberdade, para o outro não vai poder praticar a substituição da pena. Entendido até agora? É esse o espírito do artigo 69, parágrafo 1º. Tudo bem? Agora, claro que tem uma outra questão interessante, está lá no parágrafo 2º. Quando forem aplicadas penas restritivas de direitos, o condenado cumprirá simultaneamente as que forem compatíveis entre si e sucessivamente as demais. Agora mudou. Agora imagina que para os 2 crimes é cabível a substituição da pena restritiva de direitos. Vamos imaginar simples, um furto simples e uma receptação simples. É possível pena restritiva para os 2? Provavelmente vai ser possível. Se for simples, tanto a receptação quanto o furto, sim, vai ser possível. As 2 penas serão com menos que 4 anos, sem grave ameaça ou violência, não há reincidência. Então, me parece que é possível para cada um deles. O que vai acontecer? As 2 penas, já que as 2 são cabíveis restritivas de direitos, poderão ser ou cumpridas no mesmo momento, limitação de fim de semana e serviço à comunidade, ou se forem compatíveis, cumpre uma, depois cumpre a outra. É esse o espírito do parágrafo 2º do artigo 69 do Código Penal. Tudo certo até aí? Então, gente, olha só, nós começamos a trabalhar com o concurso material. O concurso material, ele trabalha dentro do artigo 69. Guarda aí, 2 ou mais condutas que geram 2 ou mais crimes. Qual é a consequência penal? A soma das penas. Muito cuidado. Ainda que para um crime caiba a pena restritiva de direitos e para o outro, se o outro não couber, não vai ter pena restritiva para ninguém. É o que diz o parágrafo 1º. Tudo bem. E se a pena for de reclusão para um crime de detenção para o outro, o que a gente faz? Cumpre primeiro a de reclusão. E se para os 2 crimes couberem pena restritiva de direitos, o que a gente faz? Aplica as penas restritivas de direitos. Ele vai cumprir ou simultaneamente, ou se for incompatível, cumpre primeiro uma, cumpre depois a outra. Tudo certo até aí? Tudo bem, então essa é a primeira parte do nosso concurso de crimes. Trabalhamos com as noções do concurso de crimes, trabalhamos com as espécies de concurso de crimes, pelo menos em regra geral, apresentamos as espécies, trabalhamos com os sistemas de aplicação da pena e, para terminar, demos uma estudada em concurso material, que é a primeira espécie de concurso de crimes que está previsto no artigo 69. Essa foi a primeira parte, daqui a pouco a gente volta para a parte 2. Tudo certo? Valeu!